Fernando Fiel e Fernando Infiel. Houve uma vez um homem e uma mulher que, enquanto eram muito ricos, não tinham filhos, mas depois que se tornaram extremamente pobres, nasceu-lhes um menino. Agora, justamente porque eram muito pobres, não conseguiam arranjar padrinho para o filho. O marido então resolveu ir até o povoado vizinho para ver se lá arranjava um, e andando pela estrada fora, quando se lhe aproximou um mendigo, que lhe perguntou para onde ia. O homem respondeu que se dirigia ao povoado vizinho, a fim de arranjar um padrinho para seu filho. Como se havia tornado muito pobre, ninguém queria aceitar tal cargo. "Ó", disse o outro, "se tu és pobre, eu também o sou. Todavia terei prazer em ser teu compadre. Entretanto, como sou paupérrimo, não me é possível oferecer nem um presentinho ao meu afilhado. Volta, pois, para casa e diz à comadre que o leve à igreja." Pouco depois rumaram todos para a igreja, e lá já estava o mendigo, o qual deu ao menino o nome de Fernando Fiel. Ao sair da igreja após o batizado, disse o padrinho: "Podeis voltar para vossa casa. Eu nada tenho para vos dar, e vós também não deveis me dar coisa alguma." Contudo, entregou uma chave à sua comadre, pedindo-lhe que a desse ao pai da criança para guardar cuidadosamente até o afilhado completar 14 anos. Ao atingir essa idade, ele deveria ir a uma determinada planície, onde encontraria um castelo, cuja porta seria aberta mediante aquela chave. Tudo que ele encontrasse lá dentro lhe pertenceria. Passaram-se os anos. Quando o menino completou 7, estando já bem crescido, foi um dia brincar com outras crianças. Estas, uma após a outra, contavam as maravilhas que haviam ganho de seus respectivos padrinhos. Fernando, porém, não podia dizer o mesmo do seu, e, magoado com isto, foi chorando para casa a perguntar aos pais: "Meu padrinho não me deu mesmo nada no dia do meu batizado?" "Ó sim", disse o pai, "deu-te uma chave. Disse que lá naquela planície encontrarás um castelo, e com ela poderás abrir a porta. Disse mais, que tudo que vires lá dentro será teu." O menino foi cheio de esperanças, mas não encontrou nenhum castelo. Decorridos outros 7 anos, quando ele completou os 14, tornou a voltar à planície, e desta vez viu o castelo. Introduziu a chave na fechadura e abriu a porta, mas ao entrar, viu somente um cavalo branco. Ficou tão contente de possuir um cavalo que lhe saltou imediatamente na garupa e saiu a galope em procura do pai. "Papai, agora que tenho tão belo cavalo, quero viajar pelo mundo", disse ele. Alguns dias depois, despediu-se dos pais e partiu. Ia trotando calmamente pela estrada e, baixando os olhos, viu no chão uma pena de escrever. Teve o impulso de apanhá-la, mas refletindo um pouco disse: "Deixa ficar. Se precisares de uma pena, sempre a encontrarás no lugar onde fores." E continuou para adiante. Mal se distanciar um pouco, ouviu uma voz sussurrar-lhe: "Fernando Fiel, leva contigo." Ele olhou para todos os lados e não viu quem assim falava. Então retrocedeu e apanhou a pena, guardando-a cuidadosamente. Após ter viajado bastante, e quando beirava um grande rio, viu na margem, debatendo-se, semi-asfixiado, um peixe prestes a morrer. Condoendo-se do infeliz animalzinho, desceu do cavalo, dizendo: "Meu pobre peixinho, ajudar-te-ei a voltares para dentro da água." Apanhou-o delicadamente pela cauda e lançou-o dentro do rio. Imediatamente o peixe botou a cabeça de fora e disse: "Salvaste minha vida. Como recompensa pela tua bondade, quero dar-te esta gaitinha. Em caso de necessidade, toca e eu virei em seu auxílio. E se por acaso deixares cair alguma coisa dentro da água, não tens mais que tocar a gaitinha para que eu te restitua." O jovem agradeceu e continuou o caminho. Mais adiante, encontrou um homem que lhe perguntou para onde ia. "Vou até a aldeia mais próxima." "Como te chamas?" "Eu me chamo Fernando Fiel." "Ora, veja só, temos quase o mesmo nome. Eu chamo-me Fernando Infiel." E foram andando juntos até chegar à hospedaria da localidade vizinha. O pior da história é que Fernando Infiel adivinhava tudo o que os outros pensavam e pretendiam fazer, e utilizava-se dessa peculiaridade para fins muito maus. Entretanto, na hospedaria, deram com uma moça muito bonita, de rosto alegre e sorridente e de maneiras bastante gentis. Assim que viu Fernando Fiel, o qual era realmente um belo rapaz, a moça apaixonou-se por ele e perguntou-lhe para onde é que se dirigia. Não tinha rumo certo, disse ele, só queria conhecer o mundo. Ela então aconselhou-o a permanecer aí,
dizendo que o rei desse país estava interessado em arranjar um bom criado ou um batedor de estrada. Ele bem poderia entrar a serviço do rei. O jovem respondeu que não ficava bem oferecer-se, mas ela retrucou: "Deixe isso por minha conta, eu mesmo falarei ao rei." E dirigiu-se imediatamente ao palácio, falando do belo jovem que conhecia e que poderia perfeitamente ocupar o cargo que se oferecia. O rei, muito satisfeito, mandou que o rapaz se apresentasse, querendo tomá-lo como criado. O rapaz, porém, declarou que só aceitaria o cargo de batedor de estradas, pois não queria de maneira alguma separar-se do seu cavalo, e assim, nesta condição, ficou servindo no palácio. Fernando Infiel logo ficou sabendo do ocorrido, e então disse à moça: "Como é isso? A ele tu ajudas e a mim não?" "Oh", disse ela, "ajudar-te-ei também." E ia pensando consigo mesma: "Não convém que o torne teu inimigo, pois nele não se pode confiar." E no dia seguinte foi ao palácio pedindo ao rei que tomasse Fernando Infiel como criado particular. O rei aceitou com grande alegria. Todas as manhãs, quando Fernando Infiel ajudava o rei a vestir-se, ouvia-o exclamar entre suspiros: "Ai, se eu pudesse ter comigo a minha querida noiva." Ouvindo isso, Fernando Infiel, que se vinha ralando de inveja do companheiro, disse um dia ao rei, quando ele assim se lastimava: "Majestade, tendes à vossa disposição o batedor de estradas. Por que não lhes ordena que vá em busca de vossa noiva? Se ele não a trouxer, mandai cortar-lhe a cabeça." O rei achou uma ótima ideia. Mandou, pois, chamar o batedor e disse-lhe que sua noiva estava num lugar assim e assim. Ordenava-lhe que fosse buscar, e se não a trouxesse, seria condenado à morte. Ouvindo isso, Fernando Fiel ficou acabrunhado, pois não sabia como haveria de fazer. Dirigiu-se à cavalariça, onde estava seu cavalo branco, e chorando começou a lastimar-se. "Ai de mim, que desventura minha!" Nisto, uma voz sussurrou-lhe: "Por que choras, Fernando Fiel?" Ele olhou para todos os lados, mas não viu ninguém. Então continuou a chorar e a lastimar-se. "Oh, meu querido cavalinho branco, sou obrigado a deixar-te. Em breve terei de morrer." A voz tornou a sussurrar, agora mais alto: "Por que choras assim, Fernando Fiel?" Só então ele percebeu que era o cavalo branco quem assim falava. "Oh, és tu, meu cavalinho, então sabes falar?" Prosseguiu: "Tenho de ir para um lugar longe, assim e assim, buscar a noiva do rei. Não sabes como devo fazer?" O cavalinho branco respondeu: "Apresenta-te ao rei e dize-lhe que, se ele te der o que desejas, tu lhe trarás a noiva. Em seguida, pede-lhe que te dê um navio carregado de carne e outro carregado de pão. Encontrarás no mar uns gigantes medonhos, os quais, se não tiveres carne para lhes dar, far-te-ão em pedaços. Há também aves rapina ferozes, que te arrancarão os olhos se não tiveres pão para lhes dar." O rei atendeu-lhe o pedido e ordenou a todos os açougueiros da cidade que trouxessem o gado necessário, e aos padeiros mandou que cozessem pão suficiente. Depois mandou carregar os navios, e quando tudo ficou pronto, o cavalo disse a Fernando Fiel: "Agora monta na minha garupa e embarquemos juntos no navio. Assim que avistares os gigantes, dize-lhes: Calma, calma, gigantinhos, de vós não me esqueci, pois coisa gostosa trago-vos aqui. E quando chegarem as aves de rapina, dize-lhes: Calma, calma, passarinhos, de vós não me esqueci, pois coisa gostosa trago-vos aqui. Assim eles te deixarão em paz. Quando chegares ao castelo, os gigantes te ajudarão." Acompanhado por 2 deles, penetra no castelo. Lá dentro encontrarás a princesa deitada em uma cama, profundamente adormecida. Não a despertes. Encarrega os gigantes de transportá-la tal qual está no leito até o navio. Tudo decorreu exatamente de acordo com o que dissera o cavalo branco. Depois que os gigantes transportaram a princesa para o navio, e dali até o palácio do rei, Fernando Fiel deu-lhes a carne e deu o pão às aves, que se mantiveram tranquilas. Ao chegar ao palácio do rei, a princesa despertou, mas disse que não poderia viver ali se não recuperasse seus papéis que haviam ficado no castelo, além do mar perigoso. Mais uma vez, por sugestão de Fernando Infiel, o rei ordenou a Fernando Fiel que fosse quanto antes buscar os tais papéis. Caso não os trouxesse, seria condenado à morte. O pobre rapaz voltou à cavalariça, onde começou a chorar e a lastimar-se. "Meu querido cavalinho, sou obrigado a partir outra vez. Que devo fazer?" O cavalo branco disse-lhe que era preciso carregar novamente os navios como da vez anterior, e tudo se passou da mesma maneira. Os gigantes e as aves de rapina receberam o seu quinhão e nada fizeram de mal ao rapaz. Sempre acompanhado por 2 gigantes,
O rapaz chegou ao castelo e aí o cavalo mandou que fosse até o quarto da princesa, onde sobre uma escrivaninha encontraria os papéis. Fernando fez o que o cavalo sugeria e trouxe os papéis. Infelizmente, porém, quando regressavam e estavam em alto mar, Fernando Fiel deixou cair a pena dentro da água. Então o cavalo disse-lhe: "Oh, agora não posso mais te ajudar." Mas Fernando Fiel lembrou-se da gaitinha que trazia no bolso. Pôs-se a tocá-la e no mesmo instante surgiu o peixe que havia salvo, trazendo-lhe na boca a pena. Assim ele pôde levar os papéis ao palácio e entregou-os ao rei. Pouco depois se realizaram as núpcias dele com a querida noiva. Entretanto, a jovem rainha não gostava absolutamente do rei, seu esposo, porque ele não tinha nariz. Ficou logo apaixonada pelo belo Fernando Fiel, que era mesmo um rapaz muito agradável. Certo dia, quando se encontrava reunida toda a corte, a rainha contou que entendia muito de magia. Por exemplo, se alguém estivesse disposto a experimentar, ela sabia cortar-lhe a cabeça e depois recolocar-lhe novamente sem deixar sinal. Nenhum dos presentes tinha coragem de tentar a experiência. Então, por sugestão de Fernando Infiel, mandaram chamar o batedor, que foi obrigado a submeter-se. A rainha cortou-lhe a cabeça e tornou a recolocá-la direitinho como antes. O talho cicatrizou imediatamente, só restando um tênue fiozinho vermelho ao redor do pescoço. O rei, muito admirado, perguntou: "Minha querida, onde aprendeste esta arte?" "Oh, é uma arte que conheço muito bem", disse a rainha. "Se quiseres, podes também fazer a experiência." "Então façamos", disse o rei, muito animado. A rainha cortou-lhe a cabeça e fingiu que não conseguia mais recolocá-la certo, pois de modo algum ela tornava a grudar no tronco. À vista disso, tiveram de enterrar o rei, e ela casou-se com Fernando Fiel. O jovem continuava sempre a sair no cavalo branco. Certo dia, enquanto cavalgava alegremente, o cavalo disse-lhe que fosse até um prado, e aí nas imediações, e com toda a velocidade, desse 3 voltas ao redor do mesmo. Fernando Fiel obedeceu, e após ter dado as 3 voltas, o cavalo empinou-se sobre as patas traseiras e transformou-se num belo príncipe. Gostou dessa história? Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Sua participação é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima!